Olá, analisando e analisado, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de estreia do Análise Pode. É com muito prazer que eu venho aqui hoje falar um pouco sobre esse nosso projeto. Então, meu nome é Karina, eu sou enfermeira, mãe, psicanalista em formação e militante em saúde mental. Eu sou uma mulher branca, meu cabelo é loiro, liso, um pouco abaixo do ombro. Hoje eu tô vestida um vestido amarelo com bolinhas laranjas e trago também com vocês nada mais nada menos que ela, Natália. Se apresenta pra galera. Muito prazer, pessoal, eu sou Natália. Venho nesse episódio de estreia trazer uma convidada muito especial. Antes de falar dessa convidada, eu sou psicanalista, futura mamãe, sou uma mulher branca, estou com um vestido rosa hoje, que tem um lação bem grande, cabelo preso, loiro escuro. Nossa convidada especial hoje. Mas antes de chamar ela, vou apresentar um pouquinho aqui do nosso projeto, tá? A gente pensou de forma leve em trazer um podcast para vocês, falando um pouco sobre psicanálise, tudo que aparece nos consultórios e no nosso dia a dia. Então vai lá, Nath, apresenta ela. Ela é psicanalista infantil, neuropsicopedagoga, mãe, entre outras coisas, Miriam Reschetti. Bom, primeiramente queria agradecer vocês, por esse convite. Eu acho muito importante quando a gente fala de psicanálise, a gente trazer isso de forma leve, a gente poder transmitir também isso de uma forma muito leve, né? Então a gente tem um pensamento muito grande que a psicanálise é uma forma muito elitizada, né? Muitos têm esse pensamento, Exato. Então a gente também tem que vir como agente de transformação. Como você falou aí, militante de saúde mental, até perguntei pra cá, interessante esse termo, né? Militante de saúde mental. Essa militância, ela tem que vir quando uma massa entende o que é essa psicanálise, né? Então a gente tá aqui, né? Todas nós aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês aí nesse nosso podcast, que não é a pauta, mas eu achei importante falar sobre isso. Ai, Miriam, é um grande prazer ter você aqui com a gente, viu? A gente agradece muito pela sua participação, temos uma admiração gigante por você, enquanto professora. Tem que contar como que a gente se conheceu, né? Você tem que contar um pouquinho aí de como até surgiu essa ideia do pod, né? Porque é importante pra todos, né? Como alunas de psicanálise, a gente já teve aula com a Miriam e foi incrível, saímos fascinadas. Redes sociais também, a Miriam tem um conteúdo bem legal pra quem quiser acompanhar. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todas as redes e onde vocês podem segui-las, né? Miriam, então assim, pra gente iniciar nossa conversa, voltando pra psicanálise, a gente quer entender como que ela surgiu na sua vida. Então, como a psicanálise entrou na sua vida? Bom, tem uma frase muito, assim, que nós usamos, que eu não sei se eu encontro a psicanálise ou se ela me encontrou. Que legal. Isso é o fato. Então, eu trabalho com crianças desde sempre, né? Eu brinco. Então, quando eu tinha 13 anos de idade, minha tia comprou uma escola e nesse processo dessa compra, ela já me colocou para trabalhar com os bebês. E eu achei interessantíssima essa questão do desenvolvimento do bebê. Tem até um fato engraçado, né? Você que é futura mamãe, quando eu tava, pensou, 13 anos de idade, uma vez o bebezinho, ele fez um cocô preto. E eu fiquei assustada. E falei, tia, o que tá acontecendo? E foi muito legal, porque ela conseguiu me explicar. E a partir daquele momento, eu quis entender essa questão, tanto do desenvolvimento biológico, quanto do desenvolvimento psíquico daquela criança. Olha que legal. Então, foi a partir desse primeiro contato com esse bebê que a minha vida mudou, né? Então, eu fiz pedagogia, sempre trabalhando com os pequenos, e dentro da pedagogia, eu descobri um campo, né? Que é o campo da psicopedagogia, que é o campo clínico. Então, eu fiz a psicopedagogia, fiz neuropsicopedagogia, porque eu queria entender cada vez mais esse processo de aprendizagem dessa criança. Então, eu trabalhei muitos anos fazendo avaliações, intervenções dentro do campo do TDAH, do autismo, né, dentre outras, né, síndromes e transtornos. Só que um fato interessante é que no começo, quando eu comecei meus atendimentos, eu fazia o atendimento a domicílio nessa parte da neuropsicopedagogia. E quando eu chegava nessas casas, eu entendia a dinâmica daquela família, eu comecei a entender que tinha algo mais ali, algo mais.
E eu comecei a perceber que essa questão psíquica, mesmo sem saber o que era psicanálise, ainda não tinha uma ideia ainda, né, dessa questão da psique de uma forma mais concreta, mas eu comecei a entender que aquilo estava influenciando a aprendizagem daquela criança. E quando eu trabalhava aquela família, não só a criança, eu tinha muitos ganhos. Então, eu comecei a puxar, né, ferramentas e querer entender, querer procurar e querer estudar mais sobre ferramentas, e foi quando eu encontrei a psicanálise. E aí abriu-se um mundo, né? Porque aí eu comecei a entender as emoções, comecei a entender essa parte psíquica, comecei a entender o inconsciente aparecendo muitas vezes, né? Naquele trabalho que eu já fazia naquelas sessões de neuropsicopedagogia. Comecei a entender a questão do desenho, a questão do brincar, a sua importância no processo. E aí, gente, foi aí a minha história, Nath, né? então é a pessoa certa pro nosso episódio de hoje, né? Pra quem estiver assistindo aí em casa, a gente trouxe a Miriam pensando em trazer, que é o que a gente quer que você fale hoje pra gente, desde quando esse bebê tá no útero até adolescente, nessa primeira fase, o que você pode contar pra gente, tanto as partes pras mães, ou pra quem tem alguma convivência com criança, todo mundo tem, tanto um sobrinho quanto conhecido, desde esse início até lá na frente, tanto as coisas boas quanto os cuidados maiores. Creio que não tem receita de bolo, mas a gente escolheu alguém especialista no assunto para poder direcionar as pessoas que estão assistindo. Eu acho que a primeira pergunta é essa questão da gestação, assim, né? Então, essa relação entre mãe e bebê durante a gestação, como é esse vínculo, como tudo começa? Bom, gente, tudo começa quando a gente tem o ato e essa criança já é introjetada aí dentro dessa mãe. Então, assim, essa criança já existe muito antes dela existir. Então, essa criança já existe antes mesmo disso. Essa criança existe nessa família como uma linguagem, como uma fala, como uma conversa do casal, uma conversa da mãe, uma conversa dessa família. Então, assim, qual que é a idealização de ter um filho? A Nath aqui tá grávida, né? Então, provavelmente, a Nath tem a idealização de como vai nascer essa criança. Muito antes, talvez, disso, já conversou com seu marido, né? Sobre essa criança. Esse planejamento. O planejamento, legal. A gravidez, né? Essa vontade ou não. De quem foi essa vontade. Então, assim, tem muitos fatores envolvidos antes mesmo do nascimento da criança. E aí houve a gravidez, né? E aí ela tá aí. E aí, durante esse processo de gestação, muitas mães perguntam, né? Ai, trauma, não trauma, o que acontece? Então, assim, existe um desenvolvimento, eu acho que até a Cá pode falar melhor, né? Como enfermeira, existe o desenvolvimento biológico e o desenvolvimento psíquico. Então, essa criança, dentro dessa barriga, ela tá sentindo tudo que essa mãe sente. Então, muitas vezes a gente pergunta para essa mãe, essa gravidez foi planejada, essa gravidez foi desejada? Qual foi essa conversa, como eu disse, sobre essa criança? Porque a gente entende que isso vai influenciar nessa psique dessa criança. Então, a partir do 5º mês, se eu tiver enganado alguma coisa... Isso mesmo, eu ia complementar justamente com isso. A partir do 5º mês, ela já até ouve. Ela tá ouvindo, né? O que tá acontecendo. Então, assim, o que ela tá ouvindo? Quanto que ela é amada, quanto que ela é desejada? O que essa mãe tá falando? O que essa família tá falando pra ela? Ou não, né? O quanto que ela não foi querida, o quanto que ela é rejeitada. Então, a gente entende que isso, ela vai trazer alguma questão psíquica para essa criança no seu desenvolvimento. Então, assim, o quanto que é importante, né? Então, eu tenho certeza que ela tá falando muitas palavras de amor para esse bebê. E as mães em casa que não foram planejadas, a gente tá aqui para trazer que, assim, agora que tá aqui, talvez ter uma visão diferente, que a criança depois do 5º mês já tá escutando. Então, a intenção é essa, de ir fazendo você refletir junto com a gente, analisar junto com a gente tudo isso. Exato, exatamente, assim. Eu acho que depois que acontece esse período gestacional, a gente tem uma fase bem complicada, né, Nath? Que é maravilhosa, que é o momento que você conhece o seu bebê, né? E aí, assim, só pra gente... Eu acho que é legal isso pra gente contextualizar. Porque a gente saiu do bebê idealizado e a gente foi pro bebê real. Exatamente. E agora, né? E agora? Então, tem muitas mães que elas sofrem por esse processo. E isso é natural. Então, assim, a gente cai na realidade, né? Aquele bebê não foi da forma que eu idealizei. Agora tá um bebê real aqui. Eu lembro quando eu tive o Marcelo, assim, e eu lembro das gravações, né,
Miriam é mãe de um rapaz de 18 anos, tá, gente? E eu tenho a gravação disso, tá? Quando o Marcelo nasceu, a gente fica tão assim, que na gravação tá assim, gente, não parece um bebê, parece um gato. E aí vocês percebem que eu tenho 3 gatos, tá? Então, assim, eu sempre fui apaixonada. Olha que interessante. Olha como a gente associa, né? Como a gente associa. Exatamente. E aí, assim, o que foi idealizado, né? Nasceu aquele bebê, o que eu tenho que fazer? Porque enquanto tá aqui, Nath, você tá aqui com ele. Aí, a hora que nasceu, né? Vou fazer o que com esse bebê? Exato. Então, muitas mães têm essa questão da depressão pós-parto, né? Porque ela não tá entendendo o que tá acontecendo lá, na verdade. Eu posso falar pra você, Nath, como vai ser o seu parto. Eu posso falar pra você o quanto que é bom ou não nessa maternidade real que a gente tá vendo aí também, que é legal, que tá demonstrando também que existem uns espinhos aí no meio desse caminho, não romantizar, né? Esse momento que, de fato, é um momento, né, crucial na vida de uma mulher, né? Na vida de uma mãe, né? E respeitar, né, esse momento. Então, mas como que uma mulher pode respeitar? Quando a gente... E aí, por isso que existem várias maternidades, né? Aqui a gente tá falando de uma maternidade aqui... Não sei se eu posso usar essa palavra padrão, mas de uma mulher branca, uma mulher, né, que ela tem esse privilégio de ter essa ajuda, essa rede de apoio, né? Porque hoje apresentam diversas formas de maternidades, né? A maternidade da mulher preta, da mulher imigrante, né? Milhões, assim, né? E eu acho que... Mas existe algo comum entre todas, que é a culpa. Assim, eu acho que esses 3... O puerpério, né? Então, esses primeiros 90 dias é um período complicado, né? E a culpa vem, porque é muito cansado. É difícil, não é um período fácil. A gente queria que você trouxesse um pouco pra gente sobre esses primeiros 90 dias. Sim, então assim, como a gente estava falando aqui, né, a mulher, ela não sabe o que fazer com aquela criança, então será que eu faço isso? Será que eu tô fazendo certo? E isso fica algo muito grande dentro dela. Então assim, o que a gente não quer trazer aqui se você não conversou com seu bebê, né, da forma ideal, calma, gente, tudo tem solução também, a gente tem que acalmar as mães também, senão vai entrar em mais uma culpa aqui, né, e não é o sentido. Então, se a mulher, ela tiver essa rede de apoio, ela tiver essas pessoas com quem ela pode contar, isso já é um grande ganho. E é aí, turma, onde entra a função do pai, né? Essa função paterna. Isso que eu ia te perguntar agora. Onde que entra o pai nisso tudo? Eu brinco, né, que eu tenho um curso, né, de psicanálise infantil, e eu brinco que o pai aparece, assim, um slide. Mas é um slide muito importante. Muito importante. Então, nesse começo, esse pai vai entrar pra dar essa ajuda pra essa mãe, pra dar esse apoio, esse suporte, né? Porque essa mulher tá lá. A gente pode ver, a mulher que acabou de ter filho, a Nath vai entender daqui a pouco, ela tá descabelada, ela tá desarrumada, ela não dormiu, ela tá cansada. E quantas vezes eu mesma, como mãe, não fui lá e não chorei no carrinho porque eu queria dormir. E eu acho legal a gente trazer também um conceito que a gente diz bastante na psicanálise, que é sobre responsabilidade social, assim, né? Então, quando a gente fala da função paterna, né, a gente tá falando às vezes de um relacionamento homoafetivo ou de uma avó que tá fazendo esse papel. O importante é o apoio, né? O importante é ter essa rede de apoio, né? Até por esse suporte nesse período da amamentação. Então, eu como enfermeira, assim, o quanto é importante esse vínculo, né? Esse olho no olho, né? Durante esse período da amamentação, que é aí uma das primeiras fases psicossociais, né? Que é algo que a gente vai precisar falar sobre isso. É importante que as pessoas entendam, que as mamães entendam a importância de todas essas fases. Tá. Então, Freud, ele vem com uma das suas teorias mais importantes, que são as fases psicossexuais. Então, essas fases, né, elas não são desenvolvimentistas, né, no seu sentido, assim, de ter os marcos exatamente como ocorre. Então, cada criança é única, cada família é única, isso tem que deixar muito importante, mas a gente tem alguns fatores aí que influenciam. Então, quando essa criança, ela nasce, o primeiro contato que ela tem é com essa mãe, que a gente falou até um puerpério, né? Aí depois esse contato com essa mãe ou com esse cuidador, né? Com quem faça essa função materna. Então, muitas vezes essa criança não vai ter a mãe, mas precisa ter alguém que faça essa função materna.
E a gente vai entrar numa discussão interessante, que é a questão da amamentação. Então, assim, o quanto que é importante psiquicamente para essa criança ser amamentada. Legal, entendi. Então, essa criança, ela vai ter esse contato com essa mãe. Quando essa mãe vai, né, pegar essa criança, o Winnicott fala que ela tá numa dependência absoluta, ela e sua mãe. Então, essa criança, ela precisa de alguém, seja essa mãe ou seja essa função materna, para ela conseguir até sobreviver. Só que muito mais do que o cuidado, essa criança precisa, uma coisa que a Ká falou, que é interessante, que é a questão do olhar também. Essa criança precisa ser olhada, essa criança precisa se sentir amada. E nesse início, nesse primeiro, ela começa a sentir o mundo pela boca, que é a fase oral. Isso, até porque Freud, ele fala que nós, né, nós somos compostos por zonas erógenas, né? O que são essas zonas erógenas? São os buraquinhos que a gente tem no nosso corpo. Então, é a boca, é a nossa pele. Olha a importância, né, do carinho, do toque. E nessa fase da dependência absoluta que nós estamos falando, a mãe com o seu bebê, ela também vai dando o contorno dele enquanto mundo. Que ele só sabe que ele faz parte, que ele não é, né, esse todo aí, quando a mãe vai dando esse contorno e ele vai entendendo que ele faz parte desse mundo, que ele não é esse mundo, mas ele faz parte do mundo. Só que tem algo interessante acontecendo, né? E isso é uma coisa que estamos vivendo na nossa época, da nossa cultura, que é a questão do celular. Então, muitas vezes a gente pega uma mãe que ela é para estar nesse momento, né? O uso de telas, né? O uso de telas, é para estar nesse momento, como dizia o Reginaldo Camacho aqui, que era para ser um momento sagrado. De troca, de olhar, de toque, de troca. Então, o que muitas vezes essa mãe tá, ou esse cuidador tá no celular. Então, muitas vezes não tá tendo essa troca. Muitas vezes é muito comum. E isso sim tem algumas questões psíquicas que vão aparecer com esse desenvolvimento aí, né? Então, não é uma questão saudável fazer isso. E só que a gente entende também, né? Por isso que eu falei da culpa materna. Ai, mas aí eu não vou pegar o celular, como é que vai ser, né? Gente, calma, né? Vamos manter o equilíbrio aí. Exato, né? Acho que a palavra é equilíbrio, assim, isso. Né? É a gente tentar, dentro das nossas práticas mesmo, elaborar uma forma de cuidado, tanto um autocuidado, né? Então, entender seus limites. Agora eu não aguento mais. Eu preciso olhar minhas redes para ter meu momento de descanso, mas em outros momentos também ter essa troca, ter esse olhar, ter esse olho no olho, pele na pele. Acho que é um equilíbrio, nem só ficar só nas redes, mas também nem se culpar se tá sendo perfeito, amamentando perfeito. Não. Mas de ter um equilíbrio. A intenção com esse bate-papo é mostrar que essa fase oral é muito importante pro bebê, a primeira fase dele, e essa conexão também, né? E essa é uma das coisas que o Winnicott fala, né? Que a mãe suficientemente boa é a mãe perfeita. Olha, por isso que eu amo o Winnicott, gente. Porque nós somos imperfeitas enquanto mãe. Sim. Então, até essa busca dessa perfeição enquanto mãe pode atrapalhar esse bebê. Então, se algo acontecer nesse processo, eu posso chegar pro meu bebê e falar, eu estou cansada. Olha que interessante, a gente tem que chegar pro bebê e falar, olha, a mamãe tá cansada, agora eu vou precisar que você fique com a vovó, com o papai, pra eu poder ter esse descanso. Pra tirar desse pedestal de perfeição e sendo uma mãe real, fazendo o seu melhor. E suficientemente boa, né? Suficientemente boa. É maravilhosa essa palavra. E é lindo, né? E a hora que esse bebê sai da amamentação, qual que é a próxima fase que ele vai? Então, aí a gente precisa entender como é que foi essa retirada dessa amamentação, né? É importante. Esse é um dos marcos importantes que a gente precisa entender até na clínica, né? Como que isso ocorreu, se foi de uma forma muito abrupta, né? Porque normalmente... E eu vi um post ontem, gente, achei muito interessante. Porque a gente fala da importância da amamentação até os 6 meses, só que as empresas dão até os 4 meses só pra essa mãe poder ficar. Então, tudo pra essa mãe, né? Pra essa mulher aí é meio complicado, né? Aí ela tem a culpa de deixar de amamentar esse bebê porque ela tem que voltar pra esse trabalho. Ou ela vai amamentar esse bebê durante 4 anos e alguém vai falar pra ela, mas por quê? Então, tudo, né? Então, tudo gera uma culpa nessa mãe. Então, você perguntou dicas, né? Coisas que eu posso estar falando pra vocês tomem cuidado com redes sociais também. Porque cada maternidade é única. Então, aquilo que funcionou pra mim, Nath, não vai funcionar pra você. Aquilo que funcionou pra você, pra cá, não vai funcionar. Tá. Então, assim, tomem cuidado com o que vocês ouvem também. Porque aquela que acabou de ter o bebê e tá com o corpo perfeito, a outra que acabou de ter o bebê não vai estar. E muitas vezes a gente entra nesse comparativo.
de mãe, né? Sim. De mulher também, né? Sim. Mãe e mulher. Então, a gente vai para uma próxima fase, que vai ser a fase anal. E essa fase é uma fase muito importante porque ela tem a ver com a autonomia, né? Então, essa criança, ela já saiu desse seio, ela já tá adquirindo essa linguagem. Então, ela adquirindo essa linguagem, ela vai ter mais autonomia. E outro marco aí da autonomia é usar o banheiro. Então, o banheiro, ele faz parte dessa adaptação social. É o quanto que eu estou querendo crescer realmente, né? Eu vou deixar de usar aquela minha fraldinha lá e vou estar indo ao banheiro, né? Mostrar e agradar meu pai que eu tô dando um presente pra ele. Gente, o cocô, ele é um presente. É a Eu acho primeira importante, coisa. né? Deixar claro, né? É um presente. É um presente. É a primeira Coisa que a construção. criança tem controle, assim. É o primeiro controle que a criança tem é do cocô. É a primeira construção dela. Por isso que a criança, ela não tem essa questão do nojo do cocô. Ela brinca com o cocô. Eu lembro quando o Marcelo tinha 3 anos, nessa fase. Aí, gente, ele passou cocô no box inteiro. Eu não tinha consciência nenhuma. Eu fiquei muito brava. E ele achando lindo. Muito, ele achando lindo, todo pintado, aquele box. Eu chegando em casa, ligando pro meu marido. Meu Deus, olha o que esse menino fez. Tá, então assim, entendendo hoje, então já estou passando pra você. que a reação que a gente tem frente a essas situações também são marcos nessas fases. Influencia, né? E dá, né? E com isso também pode ocorrer um trauma também. Porque se isso é algo que eu fiz, se ela tá falando que isso é fedido, que isso é feio, não é o cocô que é fedido e feio, sou eu. A criança tá elaborando isso como dela. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E motivar mesmo, né? Essa criança ir ao banheiro, tchau xixi, tchau cocô, transforma isso numa festa. Eu acho que a escola, ela traz muito essa questão pra parte boa e pra parte ruim também, no sentido de ter que tirar a fralda no momento que eles querem. Então, você vai ver que a criança, ela vai começando a dar sinais de que ela quer tirar essa fralda. Quais são os sinais? Ela já vai começar, ela mesma, tirar a fralda. Se incomodar, ficar... Se incomoda com aquilo. Então, a gente também tem que perceber esses sinais, né? Pra gente poder fazer aí uma retirada melhor. Eu acho que quando eu me apresento e falo que eu sou militante em saúde mental, é nesse sentido, né? Quando a gente fala em saúde mental, em construção social... Não tem jeito, a gente tem que falar de política, a gente tem que falar de militância. Porque durante a maternidade, a gente tem que lutar por um período maior, sabe? Durante todo o período educacional, a gente tem que lutar por escolas que entendam e compreendam essas fases de desenvolvimento da criança, né? Então, são muito importantes esses marcos, né? E essa luta mesmo, né? Pelas mulheres, pela saúde mental das crianças, né? Enfim, como linha geral, né? Eu acho que eu queria entender um pouco mais das fases psicossexuais, se tem idade, Miriam. Então, o pessoal de casa às vezes fica, ai meu Deus, mas até qual idade são os desenvolvimentos da fase psicossexual? A gente pode dar aqui alguns indícios, né? Sempre lembrando, né, que cada criança é única, acho muito importante falar. Mas se a gente for pensar nessa questão da amamentação, até pela OMS, né, ela traz 2 anos de idade sendo. Por que 2 anos? A gente até brinca, né? Para essa criança falar, muitas vezes ela precisa sair desse seio. Então, assim, por isso que tem até esse desenvolvimento da fala também, né? Então, tem até os 2 anos. Essa fase da fase anal, até uns 3, 4 anos de idade. Aí depende da criança. Do desenvolvimento familiar. Só que é interessante a gente pensar que se uma criança de 9, 10 anos tá tendo essa dificuldade aí, tanto com o xixi... Esse controle, né, de esfíncter que a gente fala fisiologicamente. Então, se tá tendo essa dificuldade, por que isso tá ocorrendo? Então, tem algumas coisas também que podem ocorrer nisso. Então, se a gente pensar numa criança mais velha, que ela tem esse escape de xixi, provavelmente é noturno, então, muitas vezes a gente vai pensar o quanto que, se a gente pensar na questão psíquica, o quanto de coisas que ela teve que segurar nesse dia, e quando chega a noite, ela vai, soltar. Entende? Olha que legal. Então, isso é interessante a gente pensar. Por isso que tem que ir pra clínica, lógico, não são todas as crianças, a gente tem que, né, entender a história de cada uma, mas tem aí alguns indícios que a gente pode até dentro da clínica observar, entender. Por isso que é tão importante na clínica da criança a gente fazer essa anamnese, essa conversa com os pais, né? E a intenção é, eu acho, trazer a atenção pro pai que faz a criança estar. Então, agora a gente pulou pra uma criança de 3 anos, que vai aí, não necessariamente, mas vai aí até os 6, que tá nessa fase
anal. Então, assim, até os 6 não, né? Até os 3, 4. 4 anos, mais então ou ela tá na menos. fase anal. Então, só pra ter uma atenção, nossa, meu filho tá nessa fase. Deixa eu tomar um pouquinho de cuidado como que eu vou falar do cocô dele, do xixi, esse tipo de coisa. Depois a criança ela vai pra uma próxima fase, que é a fase fálica, é isso? Isso, essa é a fase fálica. E a fase, né, que tanto Freud fala, né, que aparece lá o complexo de Édipo, o complexo de Electra, que até antes eu brinquei, né, que Freud fala sobre o complexo negativo feminino, né, depois ele vem e muda, né, aí Jung vai lá e fala, não, o complexo de Hoje Electra. em dia ser cancelado. Mas tudo bem, né? E aí ele vem com essa fase fálica, né? Então, o que é falo, né? Falo, ela tem uma relação com o poder, né? Então, assim, antigamente até, né, era visto essa questão aí do menino, né? Com a questão do pênis, né? Mas por que, se a gente voltar em 1900, eu sempre procuro entender a história. Claro, Porque essa questão do poder, lá em 1900, da época de Freud, lá muito anterior, quem tinha esse poder era o homem mesmo, né? Então, a mulher sempre teve que lutar aí por esse poder, lutamos até hoje. Aí socialmente, né? Essa questão socialmente mesmo. Então, tanto é que as mulheres foram tão reprimidas naquela época que a gente teve muitos casos de histeria, né? Sim. Então, se a gente voltar um pouco aí na história. Então, por isso que ele fala dessa fase fálica aí, né? Que é a do poder. Então, o que acontece nessa fase fálica? Eu só não vou me adentrar muito aí, né? Porque senão vai dar um episódio. Vai dar outro podcast. Dá um episódio inteiro só de complexo de Édipo, né? Mas essa fase fálica é onde a criança ela tá descobrindo essa sexualidade, né? Então o menino descobre que ele tem um pênis, a menina descobre que ela tem uma vagina. Porém, né, falando dos pais aí, que eu acho que é importante, né, o menino, até socialmente, culturalmente, é muito mais aceito que ele não reprima, né, essa descoberta. Então, a gente vê os meninos querendo mostrar, querendo, nossa, é o máximo. Segura, puxa, e todo mundo acha lindo. A menina, não. Tem que esconder, tem que guardar. Se a menina tá lá com a mão, tira essa mão daí. Exato. E aí, o que vai acontecer? Nos dois, né? Mas Sim. acredito que a menina aí vai um pouco além. Vai. Então, assim, o que pode acontecer? Uma repressão mesmo, né? Dessa menina. A gente vai pra campus, é uma repressão, uma promiscuidade. Aí vai depender da elaboração psíquica que se tem nesse desenvolvimento. E outras coisas podem acontecer também dentro dessa fase. E o menino a mesma coisa, né? Assim, muitos pais, principalmente antigamente, eles tinham... Antigamente, não sei se agora tem também, né? Não sei, mas eles tinham essa questão de motivar esse menino, né? Vai lá, filhão! Vai lá e... Hoje eu acho que a gente está trabalhando de uma forma um pouco mais diferente, pelo menos que eu vejo nas escolas, converso com os pais, né? Então não é nem reprimir e nem deixar à vontade. E mega estimular, né? Mega estimular. É conversar com essa criança, é falar, olha, no quarto você pode fazer, né? Pode mexer nos seus órgãos, né? Sim. É uma descoberta, né? E acho que trazer a nomenclatura mesmo, né? Então, assim, o menino tem o pênis, a menina tem a vagina. E tudo bem, como a menina tem o pé e o menino tem o pé também, né? Dá o nome real, de fato, né? E acho que as famílias precisam estar prontas para esse diálogo e começar a tratar isso de uma forma um pouco mais naturalizada, né? Sim, eu tenho um caso interessante que aconteceu, né? Gente, como meu filho passou por todas as fases aí já. Então eu tenho várias histórias. Eu lembro que uma vez a gente estava a gente morava num prédio e ele desceu pra brincar, ele tinha 6 anos, ele desceu pra brincar e ele subiu, né, desceu, brincou e subiu. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mãe, eu fiz sexo. Meu Deus! Eu assim, com a minha cabeça, meu Deus! Será que aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? Aí você já começa a formular, né, aí você, né, tal. Daí, só que eu achei interessante, eu tive o Marcelo com 19 anos. Então, fui uma mãe muito cedo, novinha. E aí, nesse processo aí, ele com 6 anos, eu tive já o insight, né? Eu falo que assim, parece que eu já nasci psicanalista, gente. É o meu insight aqui. O que é sexo? Ai, que legal. Ótima pergunta. E aí, ele começou, não, a gente tava no banheiro e a menina levantou a saia e eu fui ver o que tinha. Tá, aí me acalmou.
Graças a Deus. Tá tudo bem. Mas foi muito legal, porque abriu uma brecha naquele momento pra gente começar a conversar e abrir o diálogo. É isso. E aí eu falei pro meu marido, agora você pega ele, leva ele pra jantar. E foi um momento muito pai e filha, eles foram, conversaram um pouquinho. Lógico, né, diante daquilo que ele dava conta de entender. Eu acho que isso que é o importante, o que a criança dá conta de entender. E aí cessou, gente. Aí isso adormeceu, porque daí depois ele entrou na fase da latência, né? Sim. Que é a próxima fase. Onde a fase do menino eca, menina eca. Do leca, né? Minha filha fala, leca. Quero. E essa fase é a fase da brincadeira, é a fase dos grupos, é a fase... Do clube do bolinha, mais clube da gostosas, luzinha, assim, eu achava muito legal. Das festas, que a gente tem 1 milhão de festas. Aniversários. Infinitos. Só que daí tem algumas crianças, a gente vai voltar pra tela um pouquinho, que como tem muito esse uso excessivo da tela, essas crianças até estão o quê? Se isolando. E isso a pandemia, ela trouxe muito, né? Esse isolamento. E muitas crianças não conseguiram sair disso. Uma sequela, né, que ficou da pandemia. Isso. Então, essas crianças ficam isoladas. A gente não tá falando que é uma fase de socialização. Então, isso pode ser um indício pro pai também, pra nós como analista. Mas essa criança era pra estar saindo, se divertindo, brincando. Por que ela tá nessa casa e tão dentro desse quarto? O que tá acontecendo? Então, acho que fica aí alguns questionamentos pra gente poder pensar, na verdade. Chegou nesses 6 anos, essa criança... Mais ou menos. A menina demora um pouco mais, tá? Pra sair dessa fase da fálica. Isso, a menina demora um pouquinho mais. Então, começou essa fase, ela começou a fase que ela é pra querer brincar com os amiguinhos, assim. Essa sexualidade, ela adormece nessa fase. E há uma coisa interessante que a gente fala sobre a amnésia, que Freud fala, né? Então, assim, a gente esquece tudo da nossa primeiríssima infância. Então ocorre nessa fase também, né? E vive a partir de agora, assim. E assim, tem e o quanto é difícil, até numa clínica do adulto, né? A gente voltar. Acessar. Então, nessa fase, a gente ficar mais atento de como a criança tá, assim, socializando. Isso, é uma fase mais de socialização. E depois é a genital, fase genital. A gente fala que, então, a fase fálica é uma fase do autoerotismo, né? Então, é eu com o meu órgão lá, e o meu prazer. A fase genital, a gente já coloca um outro lá. Então, uma outra pessoa. Que é adolescência, né? Pré-adolescência, adolescência. E a gente vai falar que existe essa outra pessoa aí, que é onde eu vou começar a me relacionar com esse outro, né? Então, se eu passei bem aí durante todas essas fases, foi tudo saudável, eu vou conseguir ter relações saudáveis com o outro, né? Eu acho bem legal essa associação que o Winnicott faz sobre o objeto de transição nessa fase genital. A gente tem objeto de transição lá no comecinho, né? A minha filha tinha com 2 aninhos, ou a naninha dela, o goi-goi. Acho que toda mãe vai se identificar aí com algum bichinho, algum paninho, né? Mas a gente tem esse objeto de transição também nessa fase, Miriam? Então, esses objetos de transição, aí eles começam, né, quando o bebê nasce com esse seio, com essa chupeta, são objetos mesmo, né? E ela vai trocando no decorrer. Quando chega na fase genital, esse objeto, ele se torna uma pessoa, né? Esse objeto amoroso. Quem é essa pessoa? É um objeto, né? Que eu posso trocar várias vezes, que eu posso ficar. E que pode ser saudável ou não, a depender do que eu tive de referência, né? Da referência, do desenvolvimento que a gente tá falando. Porque o que pode acontecer nessas fases? Eu posso me fixar nessas fases. Isso é legal. Então, isso que pode ser o que a gente vai tratar na clínica também, né? Aonde que eu me fixei. Essa fase genital já é onde ele começa a ficar adolescente. E aí, assim, se ele teve algum problema na época do cocô, que trouxe alguma fixação, volta para essa fase agora? Ou não é bem assim? Na verdade, nunca saiu, né? Na verdade, assim, sem essa questão sempre ele ainda tá lá, aquele adolescente. Então, se a gente for pensar em autonomia, né? Vamos pensar na fase da autonomia. Eu sou um adulto e não tenho essa autonomia. Ou eu guardo muito dinheiro, ou eu distribuo muito dinheiro, distribui muito de mim. Isso tá talvez relacionado, não posso falar que é exatamente, porque sempre tem que entender, né, a história do indivíduo, mas pode estar relacionada à fase anal, sim. Se eu tenho uma questão, lembra que a gente falou da promiscuidade, se eu sou uma adolescente ou um adulto que quero sair com muitos homens e toda aquela coisa, né, dentro da psicanálise a gente vai entender que tudo está relacionado com a infância, então pode ser que tenha, se ela não é feliz com aquilo, porque ela pode ser feliz com aquilo e tá tudo certo, mas se aquilo a angustia incomoda, pode estar relacionado com algo dentro dessa
nessa fase fálica também. Então, todas as fases podem trazer alguma fixação que a gente, depois, em terapia, vai tentando resolvê-las. Vai tentando resolver, desde que aquilo não seja um problema. Tá. Eu acho que é importante falar isso. Aquilo não te angustia, não traz sofrimento. Mas você conseguiu elaborar, né? Eu acho que é o tanto que cada um consegue, dentro dessas fases, né? Elaborar cada uma dessa sua caminhada. Não, é isso. Ele chegou agora na adolescência, então, nessa fase genital é a fase da puberdade, a fase que ele não... É adolescência, é isso. Nossa, e aí eu brinco também que essa fase da adolescência pode dar também um episódio. Sim, grande. Só a adolescência é grande, né? É uma fase muito complexa, né? Então, tudo é muito enfatizado, as emoções são muito enfatizadas. Se eu amo por inteiro. Se eu odeio por inteiro. Então, assim, muitos analistas têm uma dificuldade grande de trabalhar com o adolescente. Mas se eu puder dar uma dica aí agora para os analistas, sempre é tentar entrar nesse mundo adolescente. É tentar criar esse vínculo a partir do mundo que é dele, a adolescência que é dele. Porque a adolescência que é dele não pode ser comparada à minha. A minha adolescência foi outra. É a dele, naquele momento, eu com ele. Porque houveram muitas mudanças. E a gente, como analista, a gente também tem que ir, né, onde esse mar das mudanças estão indo. Porque se a gente comparar na minha adolescência, não tinha celular. Não tinha. E essa é uma dica de ouro, assim, acho que pros papais e mamães aí que estão assistindo, né? A sua... porque minha adolescência era melhor. Porque... Na minha época era tão mais legal. Será que era? Ou será que eu lembro só das coisas... Será que eu tô romantizando? Ou romantizando. Exato. Então, assim, pra quê? Então, o mais importante pra criar o vínculo com esse adolescente é a gente trazer as nossas experiências, mas não querer colocar que é algo que a gente fala dentro da psicanálise, essa contra-transferência. Não é colocar aquilo que é meu no outro. Não, ele é um ser único. Ele é um ser único. Então, eu preciso entender a particularidade daquela pessoa e da adolescência dela. Então, assim, existem várias infâncias, existem várias adolescências, existem várias adolescências. Então, cada um vai viver a sua da forma que tá lá, né? Junto com a sua cultura, com a sociedade, lá no seu campo. Então, a gente precisa tomar cuidado. Quando que você pode falar para as pessoas quando é o momento de procurar um psicanalista? Uma psicanalista infantil. Então, quando procurar a Miriam, pessoal? Então, pergunta é boa. Essa palavra é legal, Nath, você ter falado, porque quando a gente fala infantil, todos nós temos um infantil dentro de nós. Sim. Né? Então, desde a criança até esse adulto. Tanto é que a gente já ouviu falar, a cura da criança interior, tá. Então, quando a gente fala de psicanálise, o mais correto é a gente falar psicanálise com crianças, né, e adolescentes, porque é com aquela criança. Então, isso é uma coisa importante também, né, já que a gente tá falando para alunos aqui, né, para as pessoas aqui que vão atuar na clínica. A gente fica com essa questão, né, da psicanálise infantil Sempre. na cabeça, mas o infantil, ele é desde a criança até o adulto. A gente está tratando aquele infantil de cada um. Então, assim, qual seria o momento, né? O momento seria quando essa criança, ela se mostra angustiada, ela se mostra em sofrimento, ela se mostra nesse isolamento que a gente está falando muitas vezes. Ela se mostra um exemplo de uma separação que a gente tem aí. Então, isso pode trazer algumas questões. E é um trabalho que a gente faz na clínica, que é um trabalho antes da separação, durante a separação, após a separação. É um trabalho novo que a gente faz dentro da clínica, que há um resultado positivo. Então, se eu puder falar quando procurar um terapeuta infantil, é quando essa criança, ela de alguma forma se mostra angustiada, que muitas vezes ela não consegue nem demonstrar essas emoções ou demonstrar aquilo que ela está sentindo. E isso vai vir muitas vezes da escola. Então, a escola muitas vezes vai falar para o pai procurar-nos. Por quê? Porque é na escola que ela está tendo esse convívio social e que muitas vezes vai aparecer algumas questões que na nossa casa, estando com o nosso filho, a gente não vai perceber. Às vezes uma mudança de comportamento muito brusca, né? Exatamente. Então é sempre importante pegar e entender esses apontamentos trazidos, né, pela escola. Entender. E eu deixo aqui como, se eu puder deixar uma dica para os pais também, ouvir as crianças, né? Eu acho que isso é o mais importante. Ouve o que essa criança tá te falando verdadeiramente. Não fala, deixa isso para depois, isso não é nada. Não, isso é sim. Isso é um tudo.
porque ela tá sentindo aquilo naquele momento, ela tem que ser validada nas suas emoções. Então, mesma coisa quando chega na clínica, por que criança gosta de fazer terapia? Porque ela é validada lá dentro da terapia. A gente tá dando esse ouvido aqui, emprestando esse ouvido aqui pra ela, a gente tá ouvindo ela e validando as suas emoções. É o que a gente fala da escuta qualificada, né? Então, assim, acho que nesse mundo digital de tamanha estímulos, né? E que não tem troca, né? A gente não tem uma troca tem que escolher, né? Ser pai, tem que escolher ser mãe, tem que estar do lado, tem que ouvir, brincar junto e se sujar. Acho que são essas as memórias que ficam, né? Não, legal, Miriam. O que a gente queria agora para finalizar, e é uma pergunta que, de fato, a gente vai fazer para todos os convidados, né? Acho que uma das 5 portas do inconsciente pra gente, como a psicanálise é a nossa base, né? A gente tem uma pergunta, que é: qual o seu maior sonho? Ai, socorro! Bom, gente, eu acredito que o meu maior sonho é aquilo que eu vivo hoje. Então, eu trabalhei... Demais, eu trabalhei muito para chegar até aqui. Legal. Eu me qualifiquei muito. É uma caminhada de muito amor, de muita dedicação. Então, assim, o meu maior sonho é estar aqui com vocês, é estar com as famílias, é estar com as crianças, é trabalhar dar um pouco daquilo que eu posso para essas famílias e aprender muito com elas. Então, assim, eu já vivo o meu sonho. E poucas pessoas podem falar que vivem seus sonhos, né? Que prazer. Então, eu tenho muita alegria nisso. Muito legal essa resposta. A gente não pensa, né? Às vezes, será que eu não tô vivendo o que eu pedi já? O que eu quis, o que eu por anos desejei e lutei. Que eu lutei. Muito legal. Ai, Miriam, é sempre um grande prazer, assim, poder te ouvir falar, poder trocar com você, assim. Acho que você nos inspira enquanto mulher, enquanto psicanalista, né? E queria que você falasse pra gente o que você achou, fizesse suas conclusões e... Gente, eu queria agradecer a vocês e como é importante, como eu disse no começo, essa transmissão, e vocês continuem fazendo isso de uma maneira muito leve, que vocês vão longe aqui dentro do mundo da psicanálise, tá? Elas são estudantes, gente, mas daqui a pouco elas vão estar atuantes aí no mercado e que maravilhosas, né? Obrigada. Eu só queria agradecer a vocês, tá? Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada, Miriam. Bom, gente, então só pra finalizar, nossas redes sociais todas vão estar aqui embaixo no link, é só você clicar. A gente tá com uma promoção, não sei se vocês perceberam, o nosso copo térmico. A Miriam ganhou dela. E se você quiser ganhar também, a gente vai fazer uma análise de engajamento. Então, o nosso canal no YouTube é @analisepod. Quer divulgar suas mídias, Nath? É @psinataliac. Eu chamo Natália Chiosini, aí eu abreviei o C lá, vocês me encontram. O meu é @carinamedina.psi. O meu é Miriam Resquete _Psy. Então é isso, assim, e durante todo esse mês de estreia do nosso Análise Pod no YouTube, a gente vai estar fazendo uma análise de engajamento. Então quem publicar, ativar o sininho, comentar, vai estar ganhando na sua casa uma caneca dessa pra vocês. Maravilhosa, nossa água tá geladíssima, que ótimo. Do início ao fim do podcast. É isso, gente, muito obrigada e até o próximo Análise Pod. Tchau! Tchau!